Beleza, falamos de toda a parte de estruturação da empresa, parte de contratação de funcionários, parte de criação de CNPJ, enfim, você criou ali o esqueleto da sua empresa, né? Está preparado aí para os próximos passos, está com essa estrutura pronta. Mas e agora, construir para vender com pouco recurso, que é a maior caso das pessoas que estão iniciando a empreender, né? Nem todo mundo dispõe aí de capital para já iniciar comprando terreno, construir com capital próprio e esperar vender quando estiver pronto. Essa não é a situação da maioria daqueles que querem iniciar a construção para venda, né? Mas aí como é que a gente faz? Uma das possibilidades é a permuta de terreno. Como é que funciona a permuta de terreno? Você faz a troca do terreno, né? Você entra em contato com o que a gente chama de terrenista e o terrenista te concede o terreno em troca de um percentual construído, né? Uma situação muito comum no caso de casas geminadas ou até mesmo casas separadas, na região de Florianópolis, é o caso de o terrenista fornecer o terreno, você construir 3 casas e uma casa ficar com o dono do terreno, né? Essa é uma situação muito usual aqui. Mas isso a gente pode extrapolar para diversas outras situações, como por exemplo construções prediais, onde a construtora geralmente dispõe ali para o terrenista de 10 a 20%, isso depende muito da negociação, né? Às vezes pode ser mais, pode ser menos, depende ali do potencial do negócio, quão valioso é aquele terreno e quanto a construtora consegue ter de ganho e também quanto o terrenista tem de oferta de outras construtoras naquela região, né? Mas por que isso é tão vantajoso, né? Por que tanta gente segue por esse lado da permuta de terreno? Isso porque você consegue trazer para o terrenista uma valorização do imóvel dele. Então, o terreno tem uma certa liquidez no mercado, tem um certo valor, e muitas vezes o terrenista consegue, a partir daquele imóvel que ele recebe em troca do terreno, ter uma liquidez maior, né? A liquidez, a facilidade de vender no mercado, e também consegue uma valorização maior daquele bem. E para a incorporadora é muito interessante porque alguns pontos ela pode reservar seu caixa, né? Então ela não precisa despender de capital para comprar o terreno, então ela pode usar aquele capital, por exemplo, para iniciar a construção. Ela não precisa sacrificar tantas unidades logo de cara, né? Vender tantas unidades para investidores ou venda na planta, porque ela não vai ter tanta necessidade do capital para o terreno, por exemplo. E você pode construir com mais calma, né? Com a consciência um pouco mais tranquila. Lógico que a gente tem que lidar com outros fatores que a gente vai ver aí ao longo do curso, né? Entender como é que funciona o mercado, quais etapas você tem que se planejar para vender as unidades, de forma que você tenha capital para tocar tranquilo a sua obra. Mas permuta de terreno, talvez você nunca tenha ouvido falar, é essa situação que você consegue reservar o dinheiro que você utilizaria para comprar o terreno e utilizar ele para construir, por exemplo, né? Então, isso é vantagem para todos os lados, né? Na maioria das vezes. Para o terrenista, que consegue uma valorização maior do seu terreno e uma liquidez maior através do imóvel, e para o construtor, que não precisa despender aquele capital logo no início. Claro, se você já tem capital, você pode avaliar se realmente vale a pena, né? Porque, querendo ou não, você vai estar entregando uma unidade que você poderia estar vendendo a preço cheio a unidade pronta. Então, você tem que colocar isso na balança, né? Colocar os valores, as simulações na linha do tempo, e fazer a seguinte conta: ok, não tenho que despender esse capital no momento, mas se eu comprasse, desculpa, esse terreno e vendesse a preço cheio essa unidade que eu estou entregando para o terrenista, será que ele valeria mais a pena, né? Primeiro, é lógico, essa análise você vai fazer se você realmente tem capital para você comprar o terreno, né? Senão nem faz sentido fazer essa comparação, tá bom? Mas permuta de terreno costuma ser uma forma de iniciar no mercado, fazer seu nome, sem despender de tanto capital logo de início, tá bom? Então, é isso. Espero que isso comece a trazer uma clareza para você sobre as possibilidades do mercado. Você comece já a pensar em alguns terrenos como algo dentro do alcançável, dentro que você pode construir, né? Eu iniciei a construir com zero capital, né? Só através de permutas. E daí você consegue estar economizando seu capital, não vai precisar fazer financiamento para comprar esse terreno, não vai precisar queimar o seu patrimônio para comprar o terreno e pode construir com mais calma as suas unidades usando capital especificamente para construção, tá bom? Então essa é a permuta de terreno. Geralmente quem inicia a construir para vender começa assim, com permutas de casas,
depois começa a utilizar o capital próprio para comprar terreno e construir por conta, e depois vai para prédio também, mesma coisa, muitas vezes começa com permuta, depois vai para a parte de capital próprio para todo empreendimento, e quando você vai ver, você vai estar construindo aí capital 100% da obra e vender tudo a preço cheio. Mas lógico, isso é um objetivo a longo prazo, geralmente a gente vai nesse passo a passo, tá bom? Então, as próximas aulas vão falar um pouquinho mais dos detalhes aí da permuta, dos detalhes dessa análise financeira que você tem que ver, tem que fazer a simulação para ver se você vai ter capital tranquilo mesmo fazendo a permuta, se você vai ter capital até que fase da obra, de forma que você possa trabalhar tranquilo e com uma saúde financeira.